Meus queridos irmãos, que bom podemos estar juntos de novo dessa forma. Infelizmente não presencial, mas nos comunicando através dos meios que a tecnologia nos proporciona. Vimos na nossa reflexão de ontem o sangue, o valor do sangue e para que o sangue era utilizado. Vimos a questão do sangue de um cordeiro que foi passado nos umbrais das casas. Vimos o sangue dos animais que eram dados em sacrifício pelo perdão dos pecados, e dessa forma Deus então ele trouxe libertação da morte daqueles primogênitos do povo de Israel, onde então estava a marca do sangue, como também Deus ele proporcionava o perdão dos pecados através do sangue dos animais ali sacrificados, animais que substituíam, tomavam a posição, o lugar do homem com relação ao preço do pecado, à consequência do pecado. E a gente tem muitos outros textos do Velho Testamento que se referem a essa questão de derramamento de sangue e de perdão de pecado com os seus sacrifícios, mas nós não vamos entrar nesses detalhes agora. Pensando que Deus ele tinha um plano muito maior, um plano perfeito, um plano para o perdão dos pecados, um plano para a restauração do relacionamento do homem para com ele, Deus. Hebreus, no capítulo 11, fala que por meio do sacrifício de Cristo, os sacrifícios de animais não precisavam mais acontecer, não precisavam mais ser repetidos. Sacrifício que trazia o benefício do perdão, porque o sacrifício de Cristo era o sacrifício perfeito e ele deveria ser realizado e seria realizado uma única vez, e que pelo sangue de Jesus, Jesus, era o mediador o mediador de uma nova aliança entre Deus e nós, homens. Uma nova forma, um novo sistema. O sangue de Jesus seria derramado para ser oferecido a Deus, purificando a nossa vida dos pecados. Temos revelado no Velho Testamento o plano perfeito de Deus Pai. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós já referimos a isso. E um outro texto fantástico que eu acho é o próprio Isaías, do capítulo 53, que fala de uma forma profética sobre Jesus, o Filho, aquele que seria entregue em nosso favor, e todo o sofrimento pelo qual ele iria passar. Assim, temos muitas outras referências no Velho Testamento com relação a Jesus Cristo, a sua morte, mas por causa do tempo eu não gostaria de entrar nesses pormenores. Temos também referências do valor, do significado, da importância de Jesus com relação ao pecado. No Novo Testamento, se você abre em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, quando José, o noivo de Maria, recebe em sonho a visita de um anjo, esse anjo anuncia, se revela a ele, mostrando o plano de Deus. E ele, inclusive, cita o nome que a criança receberia, Jesus. E ele acrescenta, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Disse o anjo para José, olha, a noiva Maria, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Mateus 1, 21. O acontecimento fundamental no plano de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados seria o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus, ele mesmo fala da sua morte. Ele refere a si mesmo como aquele que veio para atender o propósito de Deus. Ele, Deus, homem, precisava ser levantado, crucificado, tal como Moisés levantou aquela serpente no deserto, de sorte que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o que cresce, quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, que havia sido picado pela cobra, pela serpente, morreria. Se ele olhasse para aquela serpente, ele não morreria. Assim também, Jesus, ele disse, referindo-se a si mesmo, que precisava que ele fosse levantado, crucificado, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17, você lê isso. Voltando aqui ao assunto do cordeiro, é interessante a gente pensar que esse cordeiro deveria ser morto como sendo a última praga.
praga do Egito. E, voltando ao cordeiro, ele era um dos animais que precisava também ser morto para os sacrifícios realizados, os sacrifícios de perdão. A Páscoa, que é o nome dado por Deus de passar por cima da morte dos primogênitos, aquela Páscoa ela deveria ser celebrada constantemente, ano após ano, deveria ser lembrado a todo momento, porque era a representação da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E foi nesse período da Páscoa que Jesus estava com os seus discípulos, o momento em que ele foi entregue, traído por Judas para ser sacrificado em nosso lugar, recebendo então a morte. É interessante a gente observar ainda no Novo Testamento a questão dos sinais da mostra, da oferta, do sacrifício da própria pessoa de Jesus Cristo. E comparando Jesus Cristo com o Cordeiro, aquele que foi sacrificado, aquele que foi morto lá no Velho Testamento. João Batista, o precursor de Jesus, aquele que anunciou que Jesus viria, né, que o reino dele estava próximo, que ele estava por se revelar. Ele mesmo diz em João capítulo 1, versículo 29, o evangelista João relatando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que seria morto como sacrifício. Então João, ele estava fazendo um trabalho de preparo, de arrependimento do povo, e ele direcionava para Jesus. E quando Jesus ia e foi ao encontro dele, ele vendo Jesus, ele diz: olha, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, em 1 Coríntios 5, versículo 7, ele se refere a Cristo também como sendo o Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado, aquele que foi sacrificado. Então a referência que a gente tem, e isso é muito claro na Bíblia, Jesus sendo comparado, Jesus sendo tido como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, voltando à ideia do Velho Testamento. Qual que era a própria perspectiva de Jesus com relação à sua morte, com relação ao seu próprio sacrifício? Se a gente observa, já a partir do nascimento de Jesus, a cruz dele seria como uma sombra que viria a acontecer. Sua morte foi o centro do seu ministério. Já vimos em Mateus 1,1 com relação ao próprio nome que ele levara. Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus sabia que tinha uma missão a cumprir, e isso estava muito claro para ele. E foi justamente como uma missão que o Pai enviou Jesus a esse mundo. Ele não foi enviado por nada, tinha um determinado propósito. E Jesus, ele mesmo reconhecia que nele se cumpria a palavra de Isaías 53, de que ele seria contado como um malfeitor. Lucas 22, versículo 37 se refere a isso. E para que todo que nele cresce tivesse a vida eterna. João 3, 14 a 15. Então o próprio Jesus já estava extremamente consciente daquilo que estava por acontecer a ele. E ele sabia muito claro também que os próprios religiosos buscavam uma oportunidade para a sua morte. Quantas vezes isso não é mencionado nos evangelhos, e quantas vezes isso também já não tinha sido anunciado pelos profetas. E é interessante que Jesus, ele não foge da realidade da morte, ele não foge da responsabilidade da morte. Ele mesmo anuncia a sua morte por 3 vezes, e 2 delas eu quero mencionar. Em Marcos capítulo 8, 31 a 33, diz: Jesus começou a ensinar-lhes de que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Marcos 9, 31 diz: o Filho do Homem será entregue, isso o próprio Jesus dizendo, nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas em 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Ele estava, Jesus, resoluto e convicto em cumprir aquilo que estava determinado como sendo a sua missão dada pelo Pai. Como vemos através dos evangelhos, Jesus, ele sabia o que estava para acontecer. Não no sentido de saber que um dia vamos morrer,
que a qualquer momento podemos morrer, mas da forma que seria, da forma que aconteceria e com um objetivo específico, ele sabia disso de forma muito clara. Qual o objetivo que ele tinha? Em Lucas capítulo 19, versículo 10, fala que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Era a sua decisão, era a sua escolha. Ele mesmo se referindo a isso, olha, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Em Marcos 10, 45, diz que ele veio para dar a sua vida e dar em resgate por muitos. Jesus não fugia e não queria fugir da responsabilidade, da missão que o Pai entregara e confiara a ele. E não era para ele, Jesus, em primeira instância, uma preocupação com a sua própria vida. Não queria, de antemão, preservar sua própria vida, mas a preocupação dele era em dar a sua vida, em entregar sua vida em favor de nós, pecadores. Não era uma preocupação a sua própria vida. O sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus, do Cordeiro Pascal, não foi num altar como no Velho Testamento, mas esse sacrifício foi em uma cruz. A escolha da cruz, ela impressiona. Impressiona ainda mais quando nós nos lembramos a forma como o mundo antigo via a morte na cruz. A crucificação, ela era a mais humilhante forma de execução. Era horrível em termos de sofrimento, mas também em termos de você estar sendo humilhado publicamente diante das pessoas por um crime cometido. E os bárbaros que descobriram essa forma de crucificação, essa forma de execução, vamos dizer assim, em forma de crucificação. E também foi depois adotado pelos gregos e pelos romanos. E para os romanos, a crucificação só poderia ser praticada em casos de extremos erros e traições. Romanos e judeus viam a crucificação como algo terrível e utilizavam para os crucificados a declaração de que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, baseado em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Mas para que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Quem afinal era o culpado pela morte de Jesus? Essa é uma pergunta que muitas vezes fica e nós, de uma forma muito errada, damos culpa a diversos personagens, a diversos atores. Temos os líderes judaicos. Esses líderes judaicos sempre estavam em oposição àquilo que o próprio Jesus ensinava. Eles não concordavam com a pregação de Jesus. E vendo o sucesso de Jesus, será que havia ali um certo ciúmes, uma certa inveja, e por isso então eles desejavam a morte de Jesus, não considerando ele como Filho de Deus, o ungido, o prometido? Os soldados romanos, Pilatos, será que eles que foram os culpados pela morte de Jesus por permitirem toda a armação, aceitarem, de certa forma, todas as acusações mentirosas a respeito de Jesus e simplesmente ter entregue Jesus àquele povo? Ou Pilatos, que se acovardou, não tomando uma posição de líder, mesmo tendo declarado, não vejo culpa nesse homem que faça com que ele seja morto, e simplesmente o entrega por medo de uma pressão? Ou será que o culpado foi Judas? Ah, Judas, o traidor, aquele cara que é um traíra, aquele cara que estava de olho só no dinheiro, recebendo as 30 moedas de prata para ali entregar Jesus? Não, nenhum destes foi culpado de forma direta, no sentido de ser a pessoa responsável pela condenação e morte de Jesus. Primeiro, se a gente for olhar na perspectiva do próprio Jesus, ele havia dito que ele seria entregue nas mãos dos homens. Em Mateus capítulo 17, versículo 22, está escrito isso. Que ele seria entregue e crucificado. Mateus 26, 2 está escrito isso. Nos evangelhos vimos que aquilo que Jesus disse aconteceu. Ele prediz a sua morte.
ele diz que seria entregue, ele diz que eles o matariam, e isso aconteceu. Vemos que primeiro Judas o traiu, Mateus 26, depois que os líderes religiosos o entregaram a Pilatos, com acusações falsas, e Pilatos, como eu já disse, de uma forma covarde, quer ganhar o prestígio junto do povo, entrega Jesus ao povo para que fosse crucificado. E depois Pilatos, então, por sua vez, entrega Jesus aos soldados que acabam entregando ao povo e o crucificando. Mateus 27 e 26 diz isso. Herodes, Pilatos, os gentios, os judeus, dizem os apóstolos, todos se juntaram contra Jesus. Atos capítulo 4, versículo 27. Então, a humanidade, de certa forma, é culpada pela morte de Jesus. Herodes, Pilatos, os gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do seu povo, da sua nação, os judeus, a família de Abraão, né? Os apóstolos dizem que todos eles se juntaram contra Jesus. Mas a realidade é que a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, estava dentro do plano, do propósito de Deus. E mais do que isso, não foram aqueles homens que simplesmente mataram e entregaram Jesus. Sim, foi o pecado daqueles homens, mas também os nossos pecados. Esta é a razão da morte de Jesus. O tanto quanto aqueles homens se fizeram culpados, nós também nos tornamos culpados. Nenhum é mais ou menos culpado do que o outro. Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e que nós carecemos da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Sim. E Romanos 3:21 a 25 eu quero ler com vocês. Deus apresenta Jesus como sendo o propiciador, aquele personagem, aquela pessoa que seria entregue como forma de nos resgatar, de levar a nossa culpa para nos trazer de volta a Jesus. E isso exigiria e pediria de nós a fé no Senhor Jesus. Romanos 3, então, 22 fala, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que ele trata a todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Vimos isso em Isaías, já mencionado anteriormente, vimos isso também de forma muito prática com Adão e Eva, quando eles pecaram, que eles se afastaram da presença do Senhor. Mas pela sua graça, pela sua bondade e sem exigir nada, Deus aceita todos, seja Herodes, seja Judas, seja Pilatos, seja os soldados, sejam os religiosos da época, ou nós, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. E olha a forma que é essa salvação. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé neles. Aqui já não está se falando mais no Cordeiro, que tinha que ser morto como sacrifício, mas pelo sacrifício de Cristo. Eu vou ler de novo. Mas pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu favor imerecido, e sem exigir nada de mim e de você, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo, não a ovelha, mas sim o Cordeiro de Deus, como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, aquela morte que era a pior forma de morte, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Então, o que você e eu, o que nós precisamos ver agora é que a cruz foi algo que aconteceu, que foi feito por mim e por você, a nosso favor. E eu acho que se a gente pensar dessa forma, de alguém que morreu por mim, por você,
isso deve, pelos nossos pecados, isso deve nos levar a um arrependimento e a uma conversão. Jesus não nasceu como um mártir, ele não foi um Tiradentes ou qualquer outro grande da história que foi um mártir. Não, ele se ofereceu de forma voluntária em nosso favor. Desde o início ele tinha esse objetivo. Ele ora ao Pai logo antes de morrer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E antes ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento, contudo não que a minha vontade seja feita, mas que a tua vontade seja feita. E interessante que o próprio Jesus, ele se compara a um bom pastor, e em João capítulo 10 ele diz: olha, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém atira de mim o quê? A vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele espontaneamente entrega, dá a vida. Ele diz: tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo. Este mandamento eu recebi do Pai. Então Jesus, ele veio com o objetivo único de entregar a sua própria vida em nosso favor. Então é muito interessante a gente pensar em quando a gente vê uma cruz, seja em uma igreja, seja pendurado em um cordão, seja onde for, a gente olha para a cruz e diz para a gente mesmo, diz para si mesmo: olha, aquela cruz, a culpa foi minha. Eu fiz com que ele morresse naquela cruz. Eu sou culpado de Cristo ter padecido naquela cruz. Ele aceitou aquela cruz por mim, por amor a mim. Cristo se oferecendo por mim e por você. Deus ofereceu Cristo, entregou Cristo, permitiu que Cristo morresse como sacrifício. Para quê? Para quê? Para que por sua morte Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Então Deus ofereceu Cristo como um sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E este perdão é algo que você e eu precisamos querer. Nós precisamos desejar o perdão. Salário de pecado é morte. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Este perdão, precisamos querer, precisamos desejar. Já que devido ao pecado somos separados de Deus, separados eternamente, através do perdão que podemos receber dele, podemos ter a nossa comunhão restaurada com o Pai. A comunhão de Adão e Eva foi destruída pelo pecado. Cristo, na morte de cruz, proporciona para nós o perdão, e através desse perdão, essa comunhão pode ser restaurada com o Pai. Então você e eu, nós, reconhecendo o nosso estado de pecador, de separados de Deus e a necessidade de arrependimento, temos o perdão de Deus. E vivemos então, ou nos colocamos sob o senhorio de Cristo. E é o privilégio de podermos também usufruir do reino, como participantes do reino de Deus na eternidade. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz: Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Efésios 1,7 diz: porque nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19 se refere a Jesus como aquele que levou sobre si os nossos pecados. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo morrendo pelos injustos para conduzi-los a Deus. Não seria mais necessário a repetição dos sacrifícios, não. Mas ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo se entregando pelos injustos, para nos conduzir de novo a Deus. E 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse deve ser o nosso objetivo,
recebermos a purificação dos nossos pecados. Muitas vezes achamos que para termos os nossos pecados perdoados, para sermos aceitos pelo Senhor Jesus, nós temos que trabalhar em boas obras. As boas obras são consequências do perdão, mas não são em si situação ou algo que a gente deve fazer para receber o perdão. O perdão foi oferecido por Cristo Jesus de forma gratuita a nós, através daquilo que ele próprio Jesus pagou por nós, a sua morte de cruz. Ele já fez isso por nós. O que precisa é nós aceitarmos esse sacrifício. E hoje, sexta-feira, relembramos essa entrega de Jesus Cristo. Nos entristecemos, sim, nos entristecemos pelo fato dele ter morrido ali por nós. Mas, outro lado, pode ser um motivo de alegria. Alegria no sentido de que alguém possibilitou, alguém se cuidou da situação para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado, para que a morte já não teria mais domínio sobre nós, alguém que cuidou para que o pecado que cada um de nós tem fosse perdoado por Jesus e pelo seu perdão fôssemos considerados justos diante dele. Em Mateus 20, 28, Jesus afirma que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso a gente pode relembrar no dia de hoje. Ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir e entregar a sua vida em resgate por muitos. Comunhão restabelecida com o Pai. Pecados perdoados. Esse é o desejo do Senhor. Agora, para que o meu pecado, o seu pecado, seja perdoado, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nós temos que reconhecer que nós precisamos do perdão do Senhor. Nós temos que reconhecer que a morte de Cristo foi válido e é válido para mim também. Não sou melhor do que os outros que não precisam do perdão do Senhor. O perdão do Senhor, ele precisa ser para cada um e cada um de forma individual. E Deus Ele deseja que reconheçamos diante dele a nossa condição de miserável, de pecador, de condenado à morte. Ele deseja que reconheçamos que só nele podemos ter o perdão dos nossos pecados. Ele quer que a gente reconheça que ele é o único caminho que pode nos conduzir, que pode nos restaurar de novo a comunhão com o Pai. A partir do momento que nós nos arrependemos e nos entregamos a ele. A escolha fica para você. Qual é a sua escolha diante do sacrifício de Jesus Cristo na cruz? A escolha de ter o relacionamento com o Pai restaurado? A escolha de receber o perdão de Deus pelos pecados que você tem cometido? Você reconhece e aceita o sacrifício de Jesus por você e pelos seus pecados? Você é grato pelo que o Senhor fez por você? Hoje, representado na sexta-feira de paixão, a morte de Cristo? Caso sim, eu quero desafiar você a fazer uma oração de confissão, arrependido, caso você precise se arrepender dos seus pecados. Se não, se você já se arrependeu e teve essa experiência de perdão com o Senhor, eu te desafio a fazer uma oração de gratidão pelo sacrifício de Jesus, que possibilita você a ter comunhão com o Pai, que possibilita você a ter a segurança da eternidade junto com o Pai. Gostaria de orar com você. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, que de forma voluntária se entregou naquela cruz por amor a nós, tornando-se o Cordeiro libertador da escravidão do pecado, tornando-se o Cordeiro que era oferecido nos sacrifícios pelo pecado do povo. Mas Jesus, no sacrifício perfeito e único, de uma vez por todas, resolveu esta questão do pecado, por amor a mim e por amor a cada um de nós. Obrigado, porque podemos ter o nosso relacionamento restaurado com o Pai, através desse sacrifício de Jesus, reconhecendo em nós mesmos nossa postura e nossa condição de pecador. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa-nos, purifica-nos, justifica-nos, através do sangue de Jesus Cristo, pela qual eu posso ter o perdão dos meus pecados.
Te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que possibilita essa restauração. E o Senhor é o caminho para essa restauração. Obrigado porque o Senhor, no seu amor, aceitou e resolveu encarar a morte por amor de cada um de nós. Obrigado por isso. No nome de Jesus. Amém.